Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Você não me conhece não, é? Sou Jane. Se é a primeira vez que você vem aqui, por favor, se inscreva, comente, dá aquele like duplo. Muito, muito, muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho não, tá bom? Moradores da casa, um beijo, um cheiro, um abraço. Gente, tá muito frio hoje aqui, 4 graus. Hoje são 6/1, dia que eu tô gravando esse vídeo. Dia de Reis, né? Aí pelo Brasil tem muita festa. Por aqui também pela Europa tem, sabe? Nosso tópico de hoje é o seguinte: como cuidar ou lidar com os pais idosos narcisistas. Gente, esse é um dos assuntos mais delicados que existe. Quando seus pais são jovens, você pode ir embora, né? Você pode ficar longe, você pode deixar eles para lá. Mas quando seus pais envelhecem, a coisa fica bastante complicada. Então você precisa, se você é filho ou filha de pais narcisistas, se você é filha única, filho único, ou se seus irmãos, você tem irmãos, mas os irmãos não querem saber, e você é a pessoa mais empática da família, você quer cuidar dos seus pais porque você não tem coração nem coragem de deixá-los. Então, você está numa saia justa que não tem mais tamanho. Eu vou dar aqui, né? Vou fazer aqui um apanhado. Acho que eu vou fazer 3 vídeos sobre esse assunto, não sei. Depende da minha paciência. Vocês sabem que eu não gosto de falar de pais narcisistas, né? Então, o que você precisa saber, se você tem pais narcisistas e você ainda é jovem, e eles ainda são mais ou menos jovens, para você planejar o cuidado que você terá com eles quando eles envelhecerem. Narcisismo na família é a coisa mais difícil de se lidar. A pessoa narcisista, ela tá sempre certa do que ela faz, do que ela diz. Ela é boa o suficiente, né? A culpa de qualquer problema na família é sempre das outras pessoas, nunca é do narcisista, né? E você vai suportando isso por anos e anos, por tempos e tempos, né? No entanto, conforme seus pais vão ficando velhos, frágeis e vulneráveis, você não pode deixar eles abandonar, né? E, afinal de contas, eles são seus pais. Então, você tem que planejar como cuidar de pai e mãe idoso narcisista. Então, se você não sabe o que é narcisismo, procure se informar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se informar o que significa, o que é distúrbio de personalidade narcisista e o que é um comportamento narcisista, porque são 2 coisas diferentes, tá? 2 coisas diferentes. A pessoa que sofre de distúrbio de personalidade narcisista, ela é extremamente centrada nela mesma. A pessoa que tem um comportamento narcisista, ela é focada nela mesma, mas ela tem mais uma característica que foge do distúrbio de personalidade narcisista. Ela é perversa, ela é malvada e ela é cruel. Então, o narcisismo, ele é um distúrbio de personalidade, né? É um problema mental. Mas pessoas que têm a característica perversa, ela sofre de outro transtorno com característica narcisista. Aí é outro detalhe, tá? Não confunda, não. Então, procure ver onde seus pais idosos
seus pais que ainda estão jovens, se encaixa nisso para você se preparar para a velhice deles, porque olha, a guerra vai ser um cabo de guerra. Os pais narcisistas, eles estão acostumados a demonstrar superioridade. As demandas são infinitas de atenção, você tem que dar atenção a eles, porque eles estão sempre certos. Eles estão acostumados a manipular vocês e as outras pessoas ao seu redor, né? Eles não têm consideração pelos seus sentimentos nem pelas suas emoções. Quando se trata de você cuidar de alguém com transtorno de personalidade ou de planejar, providenciar seus cuidados, pode ser uma das coisas mais opressoras que você vai ter que enfrentar. Possa ser que alguns possam ficar mais brando durante a velhice. Depende das doenças que eles adquiriram ao longo da vida. Mas cuidar de pais idosos narcisistas tem um grande problema nessa história. Porque você vai acessar várias memórias traumáticas. Você vai ficar olhando para seu pai idoso, doente, sua mãe idosa, doente, e você vai acessar memórias dolorosíssimas que você jamais pensou em revivê-las. Tá? São os famosos gatilhos. E isso vai tornar a situação muito mais difícil para você lidar com eles. Mas tem também outro detalhe. Tem pais que desenvolvem narcisismo na velhice. E isso tem uma variedade de razões. Traumas que eles viveram, depressão que eles não curaram. Eles podem também exigir traços narcisistas se eles sofrerem de demência, tá bom? Então, entender como o narcisismo funciona pode ser uma ferramenta que vai te ajudar a enfrentar essa situação. Eu não desejo isso para ninguém. Conhecendo o narcisismo como eu conheço, não desejo isso para ninguém. Certifique-se de saber tudo sobre esse problema. Peça ajuda de terapeuta, lê artigos de pessoas que entendem de narcisismo. Não é qualquer coisa não, tá, gente? Porque tem muita coisa aí que é só fantasia, é só para ganhar views, tá? E que não explica nada. Só fala para xingar, para dizer isso, para dizer aquilo, quando na realidade isso é um assunto muito sério, que só quem vive com narcisista sabe, né? Se prepare financeiramente, se você tem condições, para você contratar um profissional que tenha habilidade nesse tipo de transtorno para cuidar de seus pais idosos. Essa pode ser uma decisão muito, muito, muito difícil, desgastante, cuidar de pai e mãe narcisista. Você precisa considerar essas opções que eu estou falando, procurar um profissional que entenda, guardar dinheiro para quando eles ficarem velhos. Você tem que pensar na sua própria saúde mental, porque cuidar de pais narcisistas idosos vai afetar a sua saúde mental. Se você já tomou a decisão de cuidar dos seus pais narcisistas, faça intervalos regulares, obtenha o máximo de apoio externo, tá? Pessoas que possam, como se diz, compensar você fica com eles um mês, a outra pessoa vem e compensa, entendeu? Para poder você manter sua autoestima equilibrada, seu senso de identidade e a sua perspectiva. Se você estiver dentro do ambiente narcisista por muito tempo,
sem intervalo externo, terá muita dificuldade de manter a sua saúde mental e física também. Então você vai precisar de uma boa rede de apoio e você também tem que de vez em quando conversar com o terapeuta, porque você não vai aguentar se você não desabafar. Os pais idosos narcisistas, eles fazem muitos gaslighting. Se você não sabe o que é isso, se você não está acostumado com o que é isso, aqui no meu canal tem vários vídeos sobre gaslighting, se informe sobre o que é isso. Você precisa estar ciente disso, porque pai e mãe idosos narcisistas, eles praticam gaslighting por prazer. Eles vão gostar de ver você se sentir perdido, entendeu? E eles vão fazer isso. Eles vão fazer vocês se sentirem perdidos e vocês perderem a cabeça. Eles vão fazer vocês se sentirem que estão delirando. Então, esse comportamento de você achar que você está delirando, você achar que você perdeu a cabeça, você achar que você pegou uma coisa sem pegar, você achar que você praticou uma coisa sem praticar, o nome disso é gaslight. Mas isso é muito mais profundo do que o que eu estou falando. Esse comportamento pode se desenvolver seriamente quando as pessoas idosas começam a desenvolver demência. Se eles não tiveram esse comportamento anteriormente, eles podem ter na velhice. Pode ser que eles digam que você se lembra de uma situação incorretamente. Né? Você está dizendo uma coisa e eles dizem que aquilo está incorreto. Dizem que suas percepções não são corretas. E eles sempre insistem que eles são vítimas de vocês. Que vocês estão fazendo alguma coisa errada. Eles podem acusar vocês de roubar, presta atenção, as finanças deles. Eles dizem que colocaram a bolsa em um lugar, o dinheiro em um lugar, e vão dizer que foi vocês que pegaram. Eles escondem para acusar vocês e deixar vocês desesperados. Isso, sabe o que é isso? É uma tentativa de você duvidar do seu próprio caráter, que foi feito por eles, e a tentativa de manipular vocês para vocês continuarem na mão deles. Isso pode tornar incrivelmente difícil. Discutir com eles que eles precisam de cuidado extra não vai adiantar. Ou você vai ser firme a partir de agora, se seus pais já estão ficando velhos, tá? E você procurar um cuidador para ele, porque você não vai aguentar. Mas se você não tem quem cuide dos seus pais idosos narcisistas, você vai se sentir forçado a cuidar deles. Porque você não vai jogá-los na rua, você não vai abandoná-los, você não vai deixar ele passando, nem ele nem ela passando coisas que você não gostaria, né? São pais narcisistas, mas são seus pais. A pessoa chegou, quando a pessoa chega aí o escândalo começa, né? Mas graças a Deus eu tive um Natal tranquilo, um Réveillon tranquilo. A pessoa chegou hoje, já tá dando show. Lidar com narcisista, nada é bom o suficiente. Tudo é sua falha, tudo é falho. O narcisismo, ele inclui irritabilidade, crítica severa sobre você, repreensão na frente das outras pessoas. Isso pode ser extremamente você lidar se você já é uma pessoa adulta com uma certa idade e ter que ouvir isso dos seus pais idosos. E isso você vai ouvir todas essas coisas enquanto você está cuidando deles ou tentando cuidar deles. Eles vão fazer você se sentir como criança repreendida.
eles vão fazer vocês lembrarem do que eles fizeram com vocês na infância. Tipo, você faz uma comida para eles. Se for você que vai cuidar, prepare-se para fazer comida para seus pais narcisistas idosos e eles dizerem que não querem comer naquele prato, que aquela comida tá péssima, tá horrível, que você não aprendeu nada, que você não aprendeu a cozinhar e que você não faz nada certo. É importante você lembrar que você não é mais criança. Essa é uma dica importante que eu tô falando agora. É importante você lembrar que você é uma pessoa adulta. E que você está no controle da sua própria vida. Mantenha calma e perceba que isso é simplesmente uma tática de manipulação para que eles se sintam superior e no controle e na manipulação da sua vida. Isso é uma projeção dos próprios sentimentos inadequados dos seus pais. Eles vão dizer coisas tão absurdas que eu não quero nem repetir aqui. Eu não quero dizer antes de vocês passarem por isso. Eu só quero que vocês se preparem. Se vocês têm pais narcisistas, se vocês não têm condições de pagar uma pessoa para tomar conta, se você não se preparar para pagar um cuidador, ou para colocar seus pais velhos narcisistas em um local, uma clínica que cuida, se prepare para passar pelas piores coisas que você acha que você passou na infância. Passou não. Você vai passar agora, quando eles estiverem velhos e dementes. Como organizar para cuidar desses pais? O que você precisa fazer para cuidar desses pais narcisistas? Idosos, dementes. Raramente o narcisista procura cuidado para ele mesmo. Raramente o narcisista prepara a sua velhice, porque ele não pensa na velhice, ele não pensa em nada. Ele não pensa no futuro. Como algo que ele precisa cuidar. Narcisista idoso. São pessoas ressentidas pela forma como eles envelheceram. Observem isso. Pessoas narcisistas, quando ficam idosas, eles se ressentem da velhice. Eles não aceitam a velhice. Se você decidir cuidar de seus pais narcisistas, não se sinta envergonhados em pedir ajuda extra. Não se sintam culpados em procurar uma pessoa para fazer isso. Não se sinta desumano se você colocá-los numa clínica. Porque os pais... Se você acha que o que você passou na infância, na adolescência, e enquanto vivia na casa dos seus pais narcisistas, era muita coisa, você só vai saber quem são seus pais na velhice. Às vezes é necessário alguns filhos se distanciarem, porque eles não aguentam. Ter uma conversa sobre o fato de que seus pais precisam de cuidados de outras pessoas não será uma conversa fácil. Então, se você precisa dizer a seus pais que você vai contratar alguém para cuidar deles ou que vai colocá-los numa clínica, é melhor você contratar um terapeuta para dar essa notícia para eles. Porque você não vai aguentar tanto praguejo, porque eles, além de tudo que eles fazem com vocês, eles ainda jogam pragas, tá? Não queira isso para você. É provável, de qualquer forma, eles vão fazer você se sentir culpado ou culpada.
você vai precisar ser forte o suficiente para enfrentar essa situação que vai acontecer. Garanta de todas as formas, se prepare psicologicamente para você garantir a sua sanidade mental, para você garantir seus limites, para você concluir seus planos. Procure ter uma rede de apoio familiar. Se você não consegue com seus irmãos, se você os tem, consiga com tios, consiga com parentes distantes, com primos, consiga uma rede de apoio familiar e envolva eles nessa situação. Quanto mais ajuda externa você tiver, mais você tem condições de sobreviver e sair inteiro dessa situação. Você terá menos dores de cabeça e você será menos ofendido. Um cuidador profissional que está preparado, que estudou para isso, que foi treinado para isso, ele será capaz de tratar seus pais com dignidade e com cuidado. Não se sinta culpado. E também você procurando um profissional, ele vai saber lidar com a personalidade deles. Seus pais podem ser pessoas difíceis de serem ajudados, mas um bom cuidador, uma enfermeira, um bom profissional pode ajudar sem que você sofra com isso. Eles serão respeitosos e profissionais. É muito mais fácil uma pessoa que não tem apegos emocionais, que não tem traumas emocionais, ser capaz de lidar com seus pais idosos narcisistas do que você. Entende? É muito difícil você ver uma pessoa idosa narcisista que desenvolveu demência. Especialmente especialmente no início do declínio cognitivo. Você pode ter dificuldade em distinguir esse tipo de problema. Você vai ficar muito confuso ou confusa porque você não sabe se aquilo é realmente da memória deles, se aquilo é gaslight. Então, você, no início do declínio cognitivo, o início do estágio da demência, o narcisista culpa veemente os outros pelos seus esquecimentos. Ele não vai aceitar que aquilo é um problema cognitivo, que aquilo é uma doença. Ele vai dizer que são vocês que são culpados por as coisas que eles esquecem. Isso é uma coisa normal em pais idosos narcisistas. Como é que você pode saber se seus pais estão desenvolvendo demência? À medida que as habilidades cognitivas deles diminuem. Isso é uma coisa aparente, gente. Você precisa ser um observador para poder você detectar essas mudanças, pois eles vão continuar culpando vocês, eles serão propensos à depressão, eles serão propensos a se afastar de vocês e das outras pessoas. Sabe para quê? Para salvar o próprio ego. Para salvar o próprio ego, eles são propensos a ficarem isolados, ao invés de prosperar na atenção, na amizade, ao invés de reconquistar aquele filho ou aquela filha que eles maltrataram durante toda a vida. Uma vez que o declínio cognitivo severo está em andamento em idosos narcisistas, esse é um estágio extremamente perigoso porque eles podem atentar contra a própria vida.
e te causar uma dor de cabeça que não tem mais tamanho. Um idoso narcisista, você não sabe do que ele é capaz para te deixar o resto da tua vida com culpa. Ele pode fazer isso só para te punir. Quando eles não são, a maioria deles, quando eles não são mais capazes de cuidar de si próprio, eles se fecham e pode acontecer uma coisa extremamente interessante. Eles podem passar a se comportarem como se nunca tivessem sido narcisistas. E aí os familiares se agarram a isso com a esperança, né, de que aquela pessoa mudou. Mudou, na velhice mudou. Mudou não. Narcisista não muda. Quando a progressão da demência for aumentando, for avançando, quando a demência estiver avançada, eles terão explosões de raiva. Raiva. Se eles usarem muletas, eles podem ferir vocês gravemente com muletas, arremessando cadeiras, se eles andam de cadeira de roda em cima de vocês. Eles podem morder vocês, se tiverem dentes. Eles podem ferir vocês com algum objeto, tá bom? Eles terão delírios paranoicos. O narcisista, ele é tão convincente, mas ele é tão convincente mesmo nesse estágio de declínio cognitivo, que ele é capaz de atrair as outras pessoas, inclusive você, para seu estado delirante. E lembrem, se seu pai nunca foi narcisista, sua mãe nunca foi narcisista, eles podem desenvolver no processo do declínio cognitivo, no processo do envelhecimento, porque as pessoas muito vaidosas, as pessoas muito agressivas, né? Pessoas ignorantes, obnóxias, pessoas, deixa eu ver como é que eu posso falar, sociopatas, elas podem repentinamente desenvolver esses traços que eu estou falando. E isso é um indicativo de demência. O que é que você pode fazer? Eu já falei, procurar apoio familiar. Se programar financeiramente para pagar um cuidador ou uma clínica. Procurar grupo de apoio. Mas não é grupo de apoio para narcisista não, tá? Porque tem muito grupo aí que é só para incentivar as pessoas a odiarem seus familiares. E não é isso, gente. Quando eu falo de apoio, é para você aprender como lidar. Então procure grupos de médicos, de enfermeiros, de enfermeiras, de cuidadores e não de pessoas leigas. As pessoas que foram feridas por seus pais narcisistas, eles têm muita mágoa dentro deles. Então, eles não serão capazes de expressar compaixão e nem compreensão por essas pessoas que passaram pela vida só machucando e magoando os outros. Então, procure um suporte oficial. Procure o suporte de um assistente social. Converse com elas. Procure um suporte de um psicólogo, de uma psicóloga, de um psiquiatra. É provável que os seus pais narcisistas idosos precisem de algum remédio para dormir, para se acalmar, entende? Então vocês precisam estar preparados para isso. É muito difícil a gente, o empata, ver aquela pessoa sofrendo, tá?
E cuidado com o narcisista idoso que se isola. Ele pode fazer algo para enfiar você em um problema muito grande. É mais comum do que qualquer pessoa imagina. Pais idosos narcisistas. Então, procure ajuda, procure conselho, procure suporte adicionais e se prepare financeiramente. Você vai precisar disso. Se você quiser manter a sua sanidade mental. Mesmo que você seja uma pessoa que vive única e exclusivamente de um salário pequeno, se seus pais têm alguma aposentadoria, se seus pais têm algum recurso, mínimo que seja, utilize esse recurso só para cuidar deles. Não queira nada só para alguém cuidar deles, porque você não vai aguentar. Então, para vocês que estão me pedindo o que fazer com pais narcisistas idosos, isso é o que você vai passar. E isso é o que você tem que fazer. Se você não pode pagar alguém para cuidá-los, você vai ter que cuidar. E para cuidar, você precisa estar preparado. Conhecer todas as artimanhas, ler muito sobre declínio cognitivo, ler muito sobre demência, ler muito sobre a velhice, porque afinal de contas, um dia você vai ficar velho ou velha também. Então, é você se informar, se educar. Entenderam? Beijo no coração. Fica com Deus e boa sorte para você aí que tá com seus pais ficando velhos. Seus pais narcisistas, claro, né?